Em um laboratório, cientistas estão testando uma máquina que solta feixes de energia contra a parede, abrindo um rombo familiar, uma espécie de passagem, antes que a máquina atinja o seu limite e exploda! Igual meu estômago quando meu chefe pede pra fazer hora extra numa sexta-feira à noite. Desapontado com o cientista-chefe, o líder da operação dá a ele a mesma aposentadoria que o FGTS garante ao brasileiro médio. E aí, um novo pobre coitado assume o cargo de cientista-chefe. E é quando descobrimos que não estamos em Hawkins, mas na... Do outro lado do mundo, em Hawkins, vemos que o Mike e a 11 chegaram naquele momento da vida que é o pesadelo de todo pai, a adolescência. Eles passam os dias no quarto, se beijando, ouvindo rock e fazendo o Hopper se questionar se não teria sido melhor ter sido morto 2 temporadas atrás. No fim, o Hopper acaba brigando com eles para que eles deixem a porta aberta, e os dois fazem a maior enganação que eu já vi desde que a Netflix disse que não ia aumentar o preço da assinatura. E aí o Mike sai e vai encontrar os amigos na grande atração da cidade, o novo shopping center. Já de cara, o grupo tá chateado com o atraso dele, e a gente percebe que isso tem acontecido muito ultimamente. Se é que vocês me entendem. Então eles vão até a sorveteria do shopping, chamada Scoops Ahoy! Onde o nosso menino Steve está recebendo a maior punição que um ser humano pode receber: trabalhar com o público. Ele acaba liberando para o grupo uma passagem pelos fundos da sorveteria, o que permite aos amigos entrarem no cinema sem pagar o ingresso. Só que aí, enquanto assistem a sessão, as luzes da cidade acabam. Então, em algum lugar no meio da mata, em um armazém abandonado, vemos poeira ganhando vida, se erguendo ao ar. Quando a energia volta, todo mundo começa a comemorar dentro do cinema, mas o Will sente uma coisa, um calafrio, alguma coisa familiar. Só que ele decide que é só impressão. O restante desse episódio basicamente gira na gente entender como tá a vida de todo mundo. A Nancy e o Jonathan estão passando as noites juntos, dançando Tango do Diablo, antes de irem trabalhar no jornal Hawkins Post, onde o Jonathan é o fotógrafo e a Nancy é a secretária que fica sendo destratada por caras com o dobro da sua idade e metade do seu cérebro. Dustin tá voltando de um acampamento de ciências, reencontra os amigos, conta pra eles que fez uma namorada no acampamento, uma garota chamada Suzy, e os convence a ir instalar um rádio de alta potência no ponto mais alto da cidade para conseguir conversar com ela, já que ela mora em Utah. Só que eles passam o dia todo lá, tentando entrar em contato, a Suzy não responde e todo mundo começa a desconfiar que ele inventou a história toda. O Steve, como eu falei, tá trabalhando na sorveteria e agora ele trabalha ao lado de uma garota chamada Robin, que passa o dia tirando sarro do coitado sempre que ele age como eu quando vai tentar falar com uma garota. O Hopper, por sua vez, ele tá começando a se apaixonar pela Joyce e começa a pedir umas ajudas dela para poder estabelecer limites entre a 11 e o Mike, só para acabar jogando os conselhos fora e usando a estratégia do tio Phil. E por fim, nós temos o Billy, que é o novo salva-vidas da cidade, aproveitando sua posição para dar em cima da senhora Wheeler, chamando-a para umas aulas particulares, se é que vocês me entendem, e ela quase vai, só que acaba desistindo de última hora, sem avisar ao Billy, é claro. E quando ele tá indo pro ponto de encontro, o carro dele é atingido por alguma coisa perto daquele armazém que a gente viu a fumaça. Quem tá aí? E esse basicamente é o episódio 1. No dia seguinte, a 11 fica decepcionada que o Mike não aparece na casa dela. Ela liga pra ele e ele comenta que não pode ir porque a avó dele tá doente. Só que é uma mentira, e ela percebe e fica puta, enquanto o Hopper parece até um CLT que acaba de receber o seu VR. Ele corre pra contar pra Joyce que as ideias de limite que ela passou deram certo, quando na verdade não deram, ele só ameaçou o Mike pra ficar longe da 11, e decide convidá-la pro encontro. E a Joyce ela fica meio assim, mas acaba concordando. Enquanto isso, a Nancy recebe uma dica de uma história envolvendo ratos se comportando de uma maneira estranha. O editor dela não liga pra ideia, os repórteres do jornal começam a tirar sarro da coitada e ela decide ir atrás da notícia, com seu grande escudeiro, Sancho Jonathan. Enquanto isso, Dustin vai visitar o Steve e vemos como uma boa dose de trauma torna as pessoas irmãs pro resto da vida.
Aí ele conta pro Steve que, depois que os amigos foram embora no dia anterior, ele captou uma transmissão pelo rádio, uma transmissão em russo, e ele quer a ajuda do Steve para decifrar a mensagem e se tornar um herói nacional. A 11 decide pedir uns conselhos para Max, que faz o papel de Judas na vida do Mike e comenta que ele deve ter mentido e ido com o Lucas e os outros pro shopping ou pro fliperama. E enquanto isso, o Mike tá surtando na casa dele, porque ele sabe que a 11 não acreditou na história da avó, e aí o Lucas convence ele a ir ao shopping para comprar algo para se desculpar, enquanto o Will só quer ir jogar um RPGzinho. Enquanto isso, Dustin mostra pro Steve a gravação que ele fez da mensagem dos russos, e o Steve nota que tem alguma coisa familiar ao fundo da mensagem, só que ele não consegue entender o que é. Nessa hora, a Robin entra, pede que o Steve vá atender os clientes e garante que ela vai ajudá-los a traduzir. Os dois até tentam disfarçar pra dizer que não sabem do que ela tá falando, só que ela deixa claro que eles são estupidamente cretinos na hora de esconder o segredo, ela sabe de tudo e quer ajudar porque tá morrendo de tédio. A Nancy e o Jonathan vão visitar uma tal de Senhora Driscoll, que ligou sobre os ratos. Eles vão até o porão dela, onde ela conta sobre os ratos comendo fertilizante. Então, eles veem um dos ratos que ela conseguiu prender, que parece até o Vanderlei Silva depois da luta com Popó. Hopper acaba sendo convocado até a prefeitura, onde vê um motoqueiro sisudo saindo da sala do prefeito. Enquanto isso, a 11 e a Max decidem ir pro shopping passar o dia juntas. Elas passam um dia super felizes como amigas, a 11 aprende que a vida não gira em torno de meninos, só pra na saída ver os meninos, ficar puta com o Mike ter mentido pra ela e dar um pé na bunda do garoto esqueleto. Enquanto isso, a Joyce percebe que os imãs da loja e da casa dela estão perdendo as forças. E aí, como toda boa ansiosa, ela primeiro busca informações sobre magnetismo na biblioteca, depois vai pegar dicas com o professor de ciências, só para perder o horário do encontro com Hopper. No fim do dia, Steve, Robin e Justin vão embora do shopping, então ele nota um brinquedo ali. Ele coloca uma moeda, o brinquedo começa a soltar uma música, e ele percebe que é o mesmo som que ele ouviu na transmissão que o Dustin gravou. E de repente, eles percebem que não é uma transmissão vindo da Rússia, mas da própria Hawkins. Ah, e o Billy? Ele sobreviveu ao lance do armazém e tentou voltar pro trampo com uma mente meio confusa. Aí o calor do verão começa a torrar ele vivo. Ele tenta se esconder nos chuveiros, onde a Heather, uma outra salva-vidas, tenta ajudá-lo, só para ser atacada, levada até o armazém e sofrer o mesmo destino dele. Naquela noite, Max decide dormir na casa da 11, e as duas resolvem usar os poderes da 11 para poder bisbilhotar os outros. Primeiro, elas veem os garotos sendo... garotos? Ah, eu vou superar. O quê? E então mudam o foco pro Billy, e a 11 vê ele agachado na frente de uma garota, que começa a gritar. Na casa dos Wheeler, Mike e Lucas começam a remoer toda a situação do Mike com a 11, enquanto Will deixa claro que só quer jogar uma droga numa campanha de RPG. Ele se veste como um mendigo do Nubank e obriga os amigos a jogarem com ele, sob a ameaça de forçá-los a se vestir do mesmo jeito. A Joyce acaba indo visitar o Hopper, que tá puto por ela ter dado um cano nele na noite anterior, mas ela não tá nem aí. Ela começa a explicar a questão dos ímãs e como o professor da escola, Scott Clark, disse pra ela que os ímãs podem perder a energia se houver um pulso eletromagnético, que poderia ser produzido pelas máquinas do laboratório de Hawkins. O Hopper tenta brigar com ela, mas a Joyce decide que vai voltar aos laboratórios e descobrir se eles estão funcionando ou não. E no fim das contas ele acaba tendo que ir junto. A 11 fica com aquela história da garota gritando na cabeça e decide iniciar uma investigação com a Max. Eles vão até a casa do Billy, onde ele encontra pistas como um equipamento de salva-vidas e marcas de sangue, além de uma banheira cheia de sacos de gelo. Enquanto isso, a Nancy apresenta a história dos ratos para a equipe editorial, só para ser humilhada mais uma vez. E falando em humilhados, vemos a Robin atendendo a irmã do Lucas enquanto tenta entender as frases que já conseguiram traduzir da transmissão russa, porque são frases que não parecem fazer sentido, falando de coisas como gatos prateados, coisas aleatórias. E nessa hora ela recebe a entrega de um rapaz e nota que na blusa dele tem um símbolo de um gato prateado. Então ela começa a entender que a mensagem não está falando de coisas reais, mas de metáforas. E isso ajuda ela a decifrar o resto. Na casa do Mike, os garotos começam a tirar sarro dos esforços do Will de só jogar uma campanha, que nem fizeram comigo quando eu era mais novo, e ele acaba desistindo e decide ir embora. Na saída, o Mike até tenta se desculpar,
mas acaba falando mais do que devia. Não é culpa minha se você não gosta de garota. Max e 11 decidem devolver a bolsa do salva-vidas lá na piscina pública e descobrem que ela pertence a uma garota chamada Heather, que não apareceu no dia. Então, a 11 tenta se conectar com a Heather e vê ela pedindo ajuda. Joyce e Hopper não encontram nada no laboratório, mas acabam ouvindo um barulho. Ele vai ver o que é e acaba sendo atacado por um cara de 3 vezes o seu tamanho, que foge no instante em que a Joyce aparece. Enquanto isso, a Nancy decide visitar a Sra. Driscoll de novo, só para encontrá-la surtada comendo os fertilizantes que o rato tinha comido. A Max e a 11 decidem ir até a casa da Heather para tentar resgatá-la, só para encontrar ela e o Billy jantando com os pais da garota. Confusos, elas decidem ir embora, e aí a Heather mostra que o Billy transformou ela em uma Suzanne. E nesse instante, o Will, do outro lado de Hawkins, tendo uma crise de raiva porque a sua infância foi basicamente perdida, sente outro calafrio e entende o que tá rolando. Ele voltou. Na manhã seguinte, Hopper acorda destroçado. A Joyce comenta que o cara que atacou ele fugiu em uma moto, o que faz o Hopper lembrar de uns dias antes e ir até a prefeitura. Ele interroga o prefeito, comenta que viu o motoqueiro saindo do escritório e começa a usar o seu jeitinho para tentar conseguir um nome. Diretor do desfile vai... Meu nariz! Quebrou a droga do meu nariz! Steve, Robin e Dustin acabam descobrindo que os russos estão recebendo produtos pelo pier de descarga do shopping e fazem uma tocaia, vendo que eles colocam tudo em uma sala que fica completamente fechada e protegida por um cara com uma metralhadora. Aí eles começam a pensar, como vamos entrar na sala? E é quando a Robin tem uma ideia e corre para a biblioteca pública. A polícia leva a Sra. Driscoll para o hospital e então avisa ao chefe da Nancy que ela e o Jonathan estavam se passando por repórteres. Os dois são demitidos e no carro voltando para casa ainda brigam pelo fato que o Jonathan considera ela uma patricinha. Enquanto isso, Will conta aos amigos o que ele vinha sentindo, levantando a possibilidade de que a criatura que saiu do corpo dele pode ter ficado presa no mundo deles, talvez ido até outro hospedeiro. E aí a 11 comenta do Billy. Eles decidem fazer uma tocaia e então uma armadilha para ter certeza se o Billy é ou não o novo hospedeiro. A Robin acaba voltando com plantas do shopping center, tendo a ideia de usar os dutos de ventilação para entrar naquela sala. Só que nenhum deles cabe lá, o que leva o grupo a subornar a Erica, a irmã do Lucas, para entrar nos dutos e abrir a porta para eles. E aí, naquela noite, é exatamente o que ela faz. Eles entram, começam a checar as caixas que tem dentro da sala, o Steve pede para todo mundo se afastar, e bem nessa hora, a sala inteira começa a se mover e eles afundam, porque a sala é um elevador. Convencida que deve continuar seguindo a história, a Nancy decide visitar a Sra. Driscoll, fingindo que é um aparente. Enquanto isso, o grupo da 11 consegue prender o Billy dentro de uma sauna, colocando a temperatura no máximo e deixando ele torrar lá dentro. E quando a sauna chega aos 100 graus, o Billy começa a chorar igual uma criança, dizendo que não foi culpa dele, que ele foi obrigado. E o grupo acaba baixando a guarda e permitindo que ele escape. Nesse mesmo instante, a Sra. Driscoll começa a se debater no hospital, a gritar, surtando, e as luzes ao redor dela começam a piscar sem parar, dando a Nancy toda a informação que ela precisa ter. O Billy escapa, quase faz com a 11 o que os meus pais fizeram comigo quando eu falei que queria ser ator, só que ela, por sorte, consegue se livrar, arremessando ele pra fora da sauna. O Billy foge, volta ao armazém para poder lamber as feridas, e então descobrimos que ele já sequestrou a mente de várias outras pessoas da cidade de Hawkins.